Estamos começando mais um Botando a Cara no Sol. E, ó, gente, eu quero muito agradecer a participação de vocês. Vocês têm vocês têm mandado mensagens, sugerindo convidados. Que bom que o Botando a Cara no Sol tá chegando em vocês. É muito importante o que a gente está discutindo aqui. Às vezes engraçado, mas é muito bom saber o que acontece ao nosso redor e principalmente na nossa cidade. Muito obrigado pela audiência. Então, nós vamos combinar o seguinte. Você vai mandar aí pro seu amigo, pra sua amiga, tá? Pra curtir, compartilhar, se inscreve no canal do YouTube, tá bom? Pra ir acompanhando todas essas entrevistas bem bacanas, vendo a galera botando aqui a cara no sol, querendo se queimar ou não se queimando, tá bom? E hoje eu recebo um convidado muito especial, fico muito feliz quando vem pra cá. Pessoas que têm um papel fundamental na construção da cidadania da nossa cidade. E hoje eu converso com ele, que é o vereador Jair. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Júnior. É um prazer estar aqui no podcast. Mais uma vez, mostrando para Timon que a gente está lutando cada vez mais como representante da população para que a nossa cidade continue se desenvolvendo. Eu vou lhe fazer uma pergunta para a gente iniciar, que eu sei que é uma pergunta bem difícil, porque ela chega a ser filosófica até, e às vezes é difícil a gente respondê-la, mas eu quero saber quem é Jair Mayner. Jair Mayner, filho de Timon, filho da dona Graci Freitas, nasceu ali na Rua 50, ou atualmente chamado de Rua Jamil de Miranda Gedeon, né? Nasci em 22/6/1970. Sou pai de 3 filhas, a Stephanie Mayner Lima Silva, a Camila Mayner Lima Silva, a Júlia Beatriz Mayner Alves Silva e da minha linda neta Aurora, né, que nasceu no último agosto, né? Tá com 8 meses. Então sou um cidadão que ama essa cidade, nasceu aqui, amo assim de forma... Não tem nem assim um adjetivo ideal para definir, mas eu amo minha cidade. Porque desde pequeno, sempre vendo os problemas, eu vi o crescimento da cidade, vi os problemas da cidade, né? E aí a gente entrou na vida política no ano de 1990, né? Apoiando, dando uma força para o ex-prefeito Chico Leitor, na época, então, candidato a deputado estadual. E de lá a gente ingressou nesse ano, em 90, né? Já se vão 34 anos, né? No ano de 2008, a gente resolveu submeter o nosso nome às urnas, né? Onde a gente não logrou êxito, mas fomos o vereador, ficamos entre os 10 mais votados, porque na época só eram 12 vagas, né? E a gente atingiu a marca de 1.586 votos no ano de 2008, né? Ficamos na primeira suplência. Tive a oportunidade de assumir 4 meses, né? Deu um trabalho, na época a gente fazia oposição, né? Imediatamente fizeram, pra você ter uma ideia, chega a ser até folclórica, né? Quando eu assumi em 2010, faltando um mês, eu dei tanto trabalho lá que resolveram quebrar o som e ficou um mês sem sessão na Câmara de Timon, entendeu? Então, em 2012 a gente concorreu novamente, a gente logrou êxito, fomos eleitos com 1.277 votos. Isso em? 2012, né? Junto com o prefeito Luciano. Em 2016, fomos reeleitos com 1.477 votos, né? Em 2020, nós ficamos na suplência com 1.182, mas assumi o mandato desde fevereiro de 2021 e continuo vereador até agosto. Sinal que o vereador Jair tem esse reconhecimento do trabalho, né? Que a gente agradece aqui a prefeitura aí, está dando essa oportunidade para a gente estar lá, brigando, mostrando que Timon melhorou, que vai continuar melhorando, que é possível melhorar mais ainda, entendeu? Defendendo o povo timonense e também proporcionando, tentando propor leis que possam também ajudar mais ainda a população de Timon. O senhor falou que entra na vida pública aí nessa sua trajetória, nessa sua linha do tempo, em 1990. O senhor tinha quantos anos? Perdoe-me se eu estou sendo mal educado. Não, eu tinha 20 anos na época, em 90 eu tinha 20 anos, né? Entrei no movimento, na verdade, foi no movimento político que eu entrei, né? Na vida pública a gente entrou em 92, sim. né? Uhum. Quando eu assumi um cargo na Secretaria de Agricultura. Em 90, nesse movimento, conheci minha ex-esposa, né? Que é a pedagoga Francineide. E de lá para cá, tive essas 2 filhas, né? Atualmente, né? Vivo com a assistente social, Juliana Alves, tenho agora a Júlia.
E também, na verdade, a gente exerceu o primeiro cargo no ano de 93, né? Onde a gente assumiu uma unidade de cadastramento de imóveis do INCRA, né? Foi a nossa primeira experiência. Em seguida, fui a Brasília, passei um dia lá, voltei no ano de 2000, né? Assumi um cargo de assessor técnico lá na Secretaria de Agricultura, entendeu? Onde a gente era lá O povo disse que a gente era secretário de fato. Não era de direito, mas era de fato. A gente desenvolveu um bom trabalho lá na gestão do ex-prefeito Chico Leitor, entendeu? Depois saímos, fomos para a vida privada, né? Fomos trabalhar como empreendedor. Depois retorno, em 2008. Continuamos trabalhando em projetos também da área rural, fizemos projetos de assentamento, passaram pela mão do vereador Jair, na época, um colaborador, algo em torno de 600 famílias foram assentadas no Maranhão através do nosso trabalho. Isso é uma vitória, né? A gente desenvolveu junto a um órgão do governo do estado, na época, né? E isso nos credenciou, né, para as pessoas começaram a perguntar por que é que eu não me candidatava, por que é que eu não me candidatava, que eu tinha que candidatar. E a gente colocou o nosso nome à disposição da população, né? Com esse trabalho que a gente fez, onde a gente levou acesso à terra, levamos água, energia, campos agrícolas, entendeu? E daí despertou esse tchan de ser candidato. Se tornar em 2008 não vereador. deu certo, em 2012 deu certo. Ocupamos também cargos de secretário no governo do ex-prefeito Luciano, onde a gente pôde contribuir bastante com alguns projetos que hoje a gente vê a cidade galgando ele, se desenvolvendo atrás dele, como é a questão da água. Eu fui o coordenador. Vamos já falar sobre isso. Já, tá. peraí. Não entrega logo o ouro, não. Lá em 90, quando o senhor decide entrar para o movimento político, quais eram os seus sonhos, seus objetivos? Assim, eu vou entrar porque eu quero fazer isso, transformar isso, mudar isso. Quando a gente entrou no movimento, né, e jovem, bastante apaixonado pelos idealismos, né, de acreditar que era através da política que a gente podia transformar a vida das pessoas. E aí você não imagina, o Timon de 90 era um Timon que a gente contava as pessoas de condições, os poderosos na cidade de Timon, eram poucos, né? E a gente que morava ao redor concentrados do centro, no centro, né? A gente morava na periferia, né, que chamava na época, né, os bairros mais distantes, né, que hoje é o bairro principal, que é o bairro Parque Piauí, mas a gente viu de perto, né, e a gente pôde contribuir, vendo, na época, no companheiro Chico Leitor, né, a possibilidade, né, de transformar Timon. E aquele jovem sonhador, querendo transformar, acreditou nessa proposta, né, e em 92 nós logramos isso com a vitória do companheiro Chico Leitor, né, que foi uma coisa assim, não tem nem como medir a alegria que foi nessa cidade, né, porque foi um sofrimento, foi uma campanha sol a sol. Pra você ter uma ideia, na época, a gente não tinha muito recurso, né. É fato curioso, vamos lá, atenção, fato curioso. E nessa época eu trabalhava numa empresa, foi uma das maiores confecções aqui, de fábrica de confecção de roupa, né, de jeans, que na época só perdia para Guadalajara, foi a fábrica Newnes Jeans. Newnes? Newnes é a marca. E a empresa era a Agnord. Então, na época, computador era difícil, para você ter uma ideia. Aí a gente, recurso para a gente fazer um outdoor, como é que fazia? Então a gente pegava aqueles papel usados, computadores, né, naquele tempo daquelas impressora matricial, né? E a gente pintava, juntava aqueles olhos, pintava a mensagem, né? E colocava nos outdoor das agências de publicidade, botava pintado as frases, provocando os governantes da época, né? A gente tinha frases, eu nunca esqueço, na época que teve um tempo, foi feito um trocadilho, onde foi colocado uma frase chamada droga à vista, né? Fazia luz a uma empresa que tinha aqui. Essa eu lembro. Entendeu? Então, era dessa forma. Para você ter uma ideia, em 92, nós fizemos uma pesquisa no grupo da JS, da Juventude Social do PDT, criamos um embate e saímos nós fazendo uma enquete nas ruas, né? Porque no Instituto, naquele tempo, só... Claro. E a gente saiu nos bairros fazendo aquela enquete. E de forma mesmo precária, bem rudimentar. Aí ali a gente constatava, na época, se eu não estou enganado, nós fizemos uns 500 questionários, né? E dava praticamente 80% na época, era Chico Leitor, né?
Aí a pergunta era quem Gente, você pesquisa votaria para manual. manual. Era feito mesmo. Eu imprimia lá na empresa que eu trabalhava, né? Tirava as cópias. Gente, tomara que e o a dono da gente empresa não saiu. esteja assistindo o senhor agora para saber que o senhor tá... Não, então, mas a gente fez isso, né? E de forma assim bem rudimentar, mas que a gente tinha aquela radiografia daquele momento que estava acontecendo, né? E a gente fez isso. E na época era candidato Chico Leitor, Napoleão e o doutor Wagner Setor, se eu não estou enganado, e o Bosco. Então a gente fez essa enquete com esses nomes, né? E aquilo, claro, enchia a gente de alegria, rapaz, que tudo indica que vai dar certo, né? Porque existia essa ânsia da população, nós jovens, de uma mudança, né? Nós éramos governados há praticamente 30 anos, né? Por um grupo, né? Até que se criou aquele trocadilho que era Napululu, quando não era Napoleão, era Luiz Pires, né? E a gente queria ver isso mudar. Você tinha uma cidade que o povo pega água no Mucambo, aqui nas costas, carregando lata de água. Então, as pessoas iam lavar roupa no Rio Parnaíba, pra você ter uma noção, boa parte da população, porque não tinha acesso ali na a um Formosa, eu serviço lembro disso. básico que era o abastecimento de água, né? E por aí tu tira, eu tô falando, limpeza pública, você imagina, só rodava um caminhão no centro lá, você tinha que jogar os entulhos no fundo de quintal e por aí vai. Então, isso tudo fez com que a gente entrasse nessa luta, né? E acreditasse de forma mesmo é possível se transformar, é possível melhorar. E a gente conseguiu, e era uma prova que a gente estava dizendo, porque Timon teve um salto de 93 a 96, que foi o mandado do ex-prefeito Chico Leitor, foi uma coisa assim, apoteótica aqui em Timon, em termos de obra, de calçamento, de abastecimento de água, muita coisa que aconteceu que não existia. Você tem uma ideia, acho que professor naquela época ganhava algo em torno de 20% de um salário mínimo. Era uma coisa assim mesmo bem... E o Chico conseguiu dar esse pontapé inicial nessa transformação dessa cidade, né? Então isso aí a gente deve muito a ele. Timon deve a ele sim, esse início dessa transformação. Então hoje quem chega e vê Timon do jeito que está, não acompanha o que era o sofrimento, o que era passar na Ponte Velha naquele tempo, as pessoas caindo, que lá tinha acidente, né? E a gente que vem de perto, eu andei no ônibus número 2 da empresa Dois Irmãos, pra vocês terem ideia. Não é porque eu sou velho, mas eu vivi aquilo ali, aquela dificuldade que a população passava, entendeu? Segurança quente só tinha um Jeep amarelo, que era delegado do seu Zé Maria. Era sofrimento. Às vezes é importante vir pessoas como o senhor para cá, para relembrar esses fatos, para que a gente, primeiro, para quem não conhece, conhecer, como eu desconhecia algumas coisas, e entender determinadas situações, determinadas coisas. O senhor falou sobre 90, sobre os seus sonhos e tudo, e aí a minha pergunta, eu perguntei exatamente isso, para saber se o senhor conseguiu, enquanto vereador em 2012, não foi? Que em 2008 não conseguiu ser eleito, em 2012 o senhor conseguiu realizar esses sonhos depois de se tornar vereador e tentar dar uma vida digna para a população da sua cidade? Júnior, eu não consegui tudo ainda de lá para cá, mas a gente avançou bastante, entendeu? A gente avançou bastante. Na zona rural, para você ter uma ideia, eram centenas de comunidades que não tiveram acesso à água e a gente conseguiu proporcionar isso. Ou através do governo estadual que a gente apoiava, como a questão do prefeito, ex-governador Jackson Lago, a gente avançou bastante, né? Na cidade nós avançamos bastante, principalmente nessa questão da educação, entendeu? Se tem uma coisa que eu me orgulho como cidadão timonense, porque hoje eu estou vereador, mas amanhã eu posso não ser, mas eu vou poder dizer, isso ali aconteceu porque eu ajudei. Eu contribuí. Então a gente contribuiu muito nesse aspecto de estar ali auxiliando, de estar orientando, de estar ajudando. E graças a Deus, nesse período que a gente está no governo, né, nessa minha questão parlamentar, a gente sempre teve um prefeito que ouvia, entendeu? Isso é uma coisa que eu não posso me queixar. Nem com o ex-prefeito Luciano e nem com a atual prefeita Dinaí. Porque a gente tem esse poder de conversar, de dizer e ter esse respeito. Eu sempre costumo dizer para todo político, enquanto me respeitar como homem, como político, eu vou ser parceiro a vida toda de quem quer fazer o bem para Timon, que é o caso que a gente vem. Nosso grupo vem fazendo o bem para Timon, entendeu? Aí pode tentar desfazer de qualquer forma, mas não tem
contra fatos não tem argumento. Você tem uma cidade antes do nosso grupo e tem outra cidade depois. É uma evolução assim que se eu for começar de qualquer canto da cidade, tu perguntar, eu vou dizer, ó, isso aqui ali foi O senhor feito... tem provas, Foi né? feito pela gente, isso aqui avançou nesse aspecto, isso aqui avançou nisso aqui, entendeu? Então a gente tem essa satisfação de ter visto, né, e ter contribuído, né? Tanto como vereador, né, como também como secretário, né, como participante também de um grupo. Porque é interessante você participar de um grupo que você seja ouvido, Sim. entendeu? Não seja só um figurante. Então isso eu me orgulho. O senhor Entendeu? consegue destacar durante toda a sua carreira política, né, até aqui, um momento mais gratificante para o senhor? Mais gratificante. Sim. Eu não vou mentir para você. Uma das conquistas assim que eu mais, além da questão da educação, que para mim ela é primordial, porque você não consegue transformar a vida das pessoas, né? Eu sempre tenho dito, se não for através da educação. E eu sempre disse e digo, agora eu vou ter que dizer novamente para minha filha mais nova. A riqueza que um pai pode dar para um filho é o estudo. Ninguém toma, entendeu? E quando tu ajuda a proporcionar numa cidade que os pais tenham direito, tenham condições e os filhos de receber uma educação de qualidade que pode mudar. 4 anos é uma vida, entendeu? 10 anos é uma vida, 12 anos é uma vida. Então, nós estamos transformando há 12 anos a vida, vai fazer 12 anos a vida das pessoas de Timon, dos jovens de Timon que estão tendo acesso a uma escola de qualidade, no aspecto tanto físico como também na valorização de questão dos servidores. Isso está proporcionando a esses alunos que estão recebendo aquela educação instrumentos para que eles ingressem numa universidade, que daqui a alguns anos a gente veja vários médicos de Timon que foram educados através dessa transformação que houve na educação de 2013 para cá. Então, isso é motivo de orgulho. Me orgulho muito também, essa questão que é um sonho, que vai terminar de concretizar, já iniciou. Nós, em 2013, nós pegamos uma cidade que ela estava crescendo e pedia, e continuava pedindo para crescer. Só que nós não tínhamos condições, em termos, vou falar de um setor básico, que é a questão de abastecimento d'água, de proporcionar que esse crescimento continuasse da forma que vinha sendo conduzido através do serviço que é autônomo de água e esgoto de Timon, que era o antigo SAI. Uhum. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu quero que o senhor também comente, pegando esse gancho, que o senhor foi coordenador da concessão das águas de Timon, né? E também do transporte público. Eu queria muito falar sobre isso, porque são 2 pontos na nossa cidade bem importantes. Tá, então, concluindo em relação ao SAI, o que aconteceu? Eu me lembro como se fosse hoje. Quando lá no SAI, numa reunião, o Luciano me chamou e eu falei, digo, ó, professor, se o senhor não buscar um caminho aqui, esse sistema está totalmente falido. Nós vamos passar por uma situação que talvez não chegasse nem a concorrer à eleição. Porque, gente, água é vida. Ela é essencial, é primordial, né? Tem muita gente que tem uma definição de vida que é A ao cubo, né? Que é a água e a alimentação, entendeu? Então, falei para ele, né? E depois desse dia a gente se reuniu, fomos começando a buscar alternativa, né? Como é que seria um processo de fazer essa concessão, entendeu? E ela aconteceu, a gente teve assim a honra de ver cada momento da construção dessa situação, né? Da questão da concessão. Então foram praticamente de 2013, foi um ano de muito estudo, porque você tinha que ver a questão da opinião pública, será que isso vai dar certo, será que o povo vai aceitar, né? Porque tu transformar uma situação, pegar uma empresa falida, que nem era a autarquia do SAI, para passar para outro que tu não conhece, tu não sabia, tu só ouviu dizer, entendeu? Foi um negócio assim meio assustador. Mas eu como minha experiência de vendedor, que eu já fui, né? Eu sempre disse, ó, eu só vendo aquilo que eu acredito, entendeu? E eu falei, prefeito, nós temos que conhecer. Como é que nós vamos trazer algo para Timon se a gente não conhecer? Onde é que eles trabalham? Como é que está lá? Como é que fazem? Como é que funciona, né? Porque estava muito bonito o projeto, era bacana da concessão e tal, mas a gente queria ver. Tinha que ver. Eu
não assinaria nenhum papel sem, né? Porque é aquela história, só vendo o que eu acredito. E aí a gente realizou uma missão, fomos a conhecer aonde estava funcionando, onde a empresa, uma das empresas que ia concorrer ao processo, fomos conhecer a sistemática lá, de como é o abastecimento de água numa cidade que fez concessão, que era, no caso, Campo Grande, Mato Grosso. Tinha outras opções, nós fomos para Campo Grande. E aí, do aeroporto, quando eu desci, a primeira coisa que eu perguntei, como é que é a água aqui? Não, nós não temos problema. Eu, mais ou menos, eu passei 1 dia, 2 dias lá, nós passamos, e onde eu perguntava, a resposta era uma. Ninguém reclamava. Olha, é bacana, aqui a gente não tem problema de água e tal. Rapaz, pô, tá bom. Aí fui conhecer a empresa em si, né? Como era lá no caso Mato Grosso, era Águas de Guariroba, né? E a gente andou no sistema de coleta de água, de tratamento de água, de esgoto, né? E depois nós fomos para um centro de operações, né? Onde a presidência do grupo foi aí o presidente da empresa, e onde eles falaram, não esqueça 2 coisas que ele não falou. Nosso lema aqui é eficiência, entendeu? Não esqueço nunca disso, porque é através da eficiência que eles ganhavam aquele reconhecimento por parte da população, entendeu? E a outra pergunta que eu fiz para ele, depois que eu fiquei encantado, foi dizer, rapaz, tudo isso aqui vai ter Lentimon? Aí o presidente lá da empresa disse, vai ter, só não nessa proporção. Mas eu gravei tudo. Eu fui para uma central de operação que eu fiquei encantado, que os caras controlavam tudo. Toda a água de Campo Grande, você tem um painel lá que os caras sabem onde é que vai faltar água, onde não pode bombear de um lado para outro, toda a operação. E isso é importante, e eu fiquei muito feliz quando eu vi a mesma sala de operações aqui em Timon. Entendeu? Que a gente tem aqui na empresa, na sede, onde lá tu sabe todos os reservatórios, a quantidade de água, onde é que está precisando. Gente, isso é uma evolução muito grande, porque o que mudou, para quem, não sei se você acompanhou, quem ouvia rádio aqui em 2012, 2011, 2012, parte de 2013, de cada 50 reclamações numa rádio comunitária, 49 era água. A população não aguentava mais. Não tinha gente que recebia água de madrugada, de noite. Aquilo ali desgasta qualquer ser humano, entendeu? Eu tenho uma família minha, faz parte da minha família, ali na Rua 14, no Parque Piauí, que o cidadão, ele era casado há 10 anos, nunca tinha banhado num chuveiro, que a água não subia. Eu estou falando aqui do centro do Parque Piauí, eu não estou falando lá da região do Centro Operário. A dignidade, né, vereador? Então, eu tô dos outros bairros que a dificuldade era maior ainda naquele tempo, entendeu? A gente tinha pessoas aqui que não tinham acesso, cortava cano para poder pegar água em meio de rua, nos lugares baixos. Então, isso foi uma transformação. E a proposta era essa, era revolucionar essa questão do abastecimento de água a princípio. Era sanar, era dar para a população durante 24 horas água encanada de qualidade. Isso a concessão vem fazendo, entendeu? Nós chegamos já a esse índice, a questão de produção de água, a qualidade da água, isso é um avanço fora do comum. Tanto é que Teresina nos copiou, entendeu? Então a gente não estava errado naquilo ali, a gente estava certo. E agora vem a questão do esgoto, que é o desafio, né? Que a população com toda a dificuldade que traz, porque você não tem como fazer um omelete, Júnior, sem quebrar os ovos. Você vai ter que quebrar os ovos. Então você não tem como botar cano, entendeu? Para coletar o esgoto sem não abrir a rua. Traz transtorno? Traz. Mas o benefício, né, que vai vir em valorização do imóvel, em questão de saúde, entendeu? Em questão de gasto público. Hoje eu estava num bairro, no João Emílio Falcão, discutindo com os líderes lá. Digo, olha, a gente quer transformar o bairro e vocês estão reclamando que tem buraco. Tem. Mas a prefeita já tampou e vai tampar e vai criar. Porque vocês hoje têm rede de esgoto, ainda não conectaram. E a rua, aquela água que vai para a rua, entendeu? Ela traz doença. O carro, quando passa, vai fazer buraco,
entendeu? E a prefeitura vai ter que gastar novamente por um bem que você poderia ser resolvido. Rapaz, só interligar meu cano aqui, pronto, acabou-se. Não vai ter mais aquela água suja na rua, não vai ter mais um buraco. E o dinheiro que a prefeitura ia gastar para tampar aquele buraco, naquele bairro talvez ela vai investir, como está investindo agora em praça, como está investindo numa escola, como está investindo em recuperação de ruas. Então, essa visão, a nossa população tem que ter. Ou o serviço de esgoto, vai aumentar? Não vai, tá lá na lei, é outro serviço, entendeu? É igual como se tu for trocar um pneu de um carro, porque furou, tem um buraco. Aí o borracheiro ele disse, não, rapaz, mas não dá para só remendar, tu vai ter que botar outra cama, então é outro serviço. Então, a água que você recebe na sua casa, você está pagando por ela, por aquele serviço de receber água. Quando ela sai, tu também tem que ter a concepção, entendeu? Que aquela água, quando ela sai suja da tua casa, entendeu? Tu tá causando um dano ao meio ambiente, entendeu? Tu tá causando um dano à cidade, sem dúvida, se ela não tiver. Então, vereador, queria quando ela sai da tua casa, o que é que vai acontecer? Por que é cobrado outro serviço? Porque ela vai ser tratada. Hoje todas as nossas águas caem aqui pelo menos na nossa região aqui, na Lagoa do Sambico. A Lagoa do Sambico é uma lagoa poluída. Entendeu? Quem é que não sonha no Sambique ser transformado num parque ambiental? Como muitos que a gente vê bonitos aqui. Quero parabenizar, por que a gente não vê? O senhor tem feito parte dessa coordenação e queria que o senhor falasse sobre o CIMU antes que o nosso tempo acabe. Tá, só para concluir. Então, gente, a população tem que entender. O nosso esgoto, as águas servidas, elas saem daqui, vai para Gurita e são tratadas lá no povoado Piranha. Depois de feito todo o tratamento, se você vê a qualidade, a água que sai lá do sistema aqui, vai para o rio, que obedece todos os índices do meio ambiente, da portaria do CONAMA, é outro mundo. Então, tu tá fazendo teu papel de responsabilidade de não poluir. Eu tô pagando também para não poluir, para não acabar com esse nosso rio, que senão daqui a 50 anos nós não vamos ter Rio Parnaíba. Se as outras cidades ao redor dele não fizessem os tratamentos, porque todo o esgoto vai para o Rio Parnaíba, dessas cidades e essa é uma responsabilidade coletiva. Então, para mim, é um sonho ver Timon sem lama nas ruas. É do nosso sonho. Vamos conquistar, né, vereador? Vamos terminar, que o sonho já começou a ser realizado. E o CIMU? Vamos falar rapidinho sobre ele, porque eu acho também importante, porque as pessoas têm falado um pouco sobre essa questão do transporte público na nossa cidade, e eu acho bom esclarecer determinadas coisas. Vou esclarecer, tentar aqui ser bem sucinto, né? O CIMU é uma autarquia que pertence à prefeitura de Timon e à prefeitura de Teresina. Então, o que acontece? Se a gente falar aqui de dois irmãos, a vida toda, a reclamação, por que só tem uma empresa em Timon? Por que isso? Por que aquilo? Por que só o seu Oswaldo que manda aqui? Né? E as pessoas não entendem, porque não entendiam, né? Hoje boa parte entende. O que acontece no nosso transporte? Nós somos regidos por uma Constituição federal, que é a lei maior do nosso país. Então, nessa Constituição, determina os deveres e direitos do cidadão, bem como os deveres do Estado, do município, né? Disciplina isso aí. Então, lá tem um artigo, que a memória não me vem agora, mas ele diz o seguinte, que transporte municipal, quem é o responsável é o prefeito. Transporte intermunicipal, quem é o responsável é o governador. Ele que disciplina como é que vai funcionar, quem é que vai rodar e não. E transporte interestadual, que o destino nos colocou, está ao lado dessa bela cidade que é Teresina, né? É de responsabilidade do governo federal. E essa situação atípica acontece em 10 estados brasileiros. Vamos citar aqui Petrolina e Juazeiro, vamos citar Rio Negrinho e Mafra, em Santa Catarina, que eu estive lá, fui visitar. Aí nós temos uma situação no Espírito Santo, nós temos uma situação em São Paulo e lá em Minas Gerais, de Poços de Caldas e outra cidade de São Paulo, entendeu? Que cria essa mesma situação. Então, esses transportes eles são considerados transporte interestadual, mas de caráter urbano, entendeu? E aí, nós descobrimos uma brecha na lei, que diz, na lei da criação da NTT, que os municípios, porque quem gera esse transporte é a NTT, é um órgão do governo federal. Então, por exemplo, se o cidadão quisesse reclamar de qualquer coisa em relação ao ônibus entre Timon e Teresina, ele tinha que ligar para a NTT, lá em Brasília, entendeu? E a NTT só tinha, tipo, 4 fiscal para fiscalizar aqui. Timon, a região de Petrolina, era um absurdo. E a gente descobriu essa brecha. Caso o município, né, façam consórcio, entendeu?
eles poderão sugerir à União a gestão desse transporte. E foi isso que foi a nossa luta, de criar o CIMU, que é o Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana, o primeiro do Brasil. Olha, isso é importante, entendeu? né? Daqui de Timon, os diretores já foram em outras cidades, falar na própria NTT, é um modelo. E aí, Jair, o que é que acontece? Com essa situação, nós fizemos convênio, o ministro do Transporte veio aqui, governador. Então, hoje nós detemos esse poder de gerenciar, embora seja um poder delegado pela NTT, entendeu? Então, inclusive, amanhã a gente está indo para uma reunião na NTT para tratar de transporte público. Então, o que é que acontece? Hoje a gente tem essa gerência, né? E aí, com a falência das empresas que, pela questão, faliu por quê? Faliu porque a gente sempre diz, sempre houve e a gente tem que fazer da justiça aqui. Um diretor da empresa do irmão sempre disse, Timon não comporta duas empresas. E aí os empresários insistiram, quebraram as duas, né? E aí hoje, o que pé tá? Hoje nós fizemos estudos, aqui o município, junto com o CIMU, fez os estudos para lançar um edital para contratar uma nova empresa por um período de 30 anos. Esse estudo foi submetido ao governo federal, à NTT, ao Ministério do Transporte, e agora depende só de um aval do Tribunal de Contas da União, porque o povo tem que entender, o transporte é do governo federal, nós gerenciamos, mas quem manda é eles, entendeu? Então, a gente está indo para Brasília para participar de uma reunião com a NTT, para ver finalmente desse edital, para quê? Para que a gente possa lançar, para que a gente possa, se Deus quiser, vir empresas que queiram operar, porque o sistema de transporte público hoje está muito complexo. Existe uma falência geral em todos os estados. Então, prefeituras, quando a cidade é rica, que nem São Paulo subsidia. São bilhões de reais que são destinados. Nós, no município de Timon, não tem condição de subsidiar o transporte, porque senão vai faltar dinheiro em outras áreas. Então, seria irresponsabilidade por parte da prefeita, por exemplo, tirar dinheiro da educação, porque qualquer aventureiro pode prometer coisa que não vai cumprir, entendeu? Mas a prefeita Dinaí, ela vem cumprindo. E essa questão dessa responsabilidade como pessoa pública, ela é fundamental para qualquer cidade. Né, a gente tem que ter um gestor responsável. Tem que ter um gestor que queira fazer tudo, mas sabe que não pode. Então tem que fazer o que pode e da melhor forma possível. Vereador, eu vou ficar na torcida para que dê tudo certo, porque isso melhora a minha vida, a sua e de todos os nossos conterrâneos. Mas aqui a gente tem uma pergunta que é a pergunta mais quente, que é botando a cara no sol. Você vai ter que botar a cara aí, tá? Porque é a pergunta mais quente desse programa. Exatamente. Meu Deus do céu. E tá aí a pergunta é, se você não quiser responder também, tudo bem, né? Não quiser se queimar. Graças a Deus, não tenho ainda. Mas a pergunta é verdade que o senhor foi pai e avô tudo ao mesmo tempo? É verdade. Praticamente, fui avô em agosto e fui pai novamente em dezembro. Olha aí. Eu só tenho a agradecer a Deus por essas Deixa eu ver o solzinho, vereador. Obrigado muito por ter participado do nosso podcast, tá bom? Foi um prazer ter o senhor aqui com tantos esclarecimentos muito importantes. A gente ouvir tudo isso vindo do senhor, que é uma pessoa que está lá na Câmara Legislativa, muito importante. Júnior, só tenho a agradecer, e é dessa forma que a gente leva a nossa vida como homem público, né, e representante da população. Sempre tentando passar a verdade. Não adianta. Eu costumo dizer, eu não prometo nada que eu não possa dar, entendeu? O vereador Jair até hoje está no terceiro mandato, mas a gente faz uma política honesta, sem enganar, sem prometer, entendeu? Mas sempre pensando no Timon. Em ver Timon avançando, em ver Timon cada vez melhor, porque eu sou apaixonado por Timon, eu amo minha cidade, entendeu? Se perguntasse, eu vivi 16 anos em Brasília, entendeu? Eu estou indo para lá, sempre quando eu retorno a trabalho, eu sempre digo, eu não moro mais aqui, porque todo o charme que teve naqueles anos que eu morei, dos anos de 1980, se acabou, virou uma expansão imobiliária, uma coisa absurda, entendeu? Então, eu não troco meu Timon. A gente sabe que tem problemas, principalmente em relação à questão de segurança, né, que não é um problema do município, mas a gente sofre as consequências. Embora a gente venha ajudando todos os aspectos da questão da segurança com a Guarda Municipal, ajudando a Polícia Militar com recursos mesmo para ajudar na questão de abastecimento das viaturas, mas a gente sabe que a violência virou uma coisa gritante e a gente espera
que os governantes do Estado e os representantes dele vejam esse sofrimento que a população está tendo em relação à questão da segurança pública da nossa cidade. Mas eu torço e brigo para que Timon avance cada vez mais. A gente... E olha só, e você, né? Certamente já está inscrito aqui, então chama alguém para se inscrever também. Tá bom? A gente se encontra no nosso próximo episódio de Botando a Cara no Sol.